Hello! Começando o primeiro vlog, seja muito bem-vindo aos vlogs da Caro Studies. Esse é o Jardim Botânico de Berlim. Pensa num lugar bonito, né? Aqui tem até uma estufa ali no fundo. Hoje foi um dia bem atípico de trabalho e de estudo, porque a minha aluna faltou na escola onde eu trabalho aqui. Então eu tive mais tempo para cuidar um pouco dos meus cursos e escrever minha dissertação de mestrado. E agora, com a cabeça quente, decidi sair de casa com a minha câmera e vir gravar um pouco para vocês e pensar um pouco na vida. E nesse vlog eu queria conversar um pouco com vocês sobre o que motiva a mudança de país e também sobre se permitir errar. E isso vale tanto para aprender alemão quanto para a vida. Eu sou a Caro, eu tenho 31 anos, ich bin 31 Jahre alt, eu sou professora de alemão há 10 e falando em números, eu acho que o mais curioso de todos é que em 12 anos eu mudei 26 vezes de casa, nos últimos 12 anos no caso. Eu acho que muita gente associa quem muda de país com uma pessoa que não tá feliz, com uma pessoa que se sente muitas vezes solitária, ou que necessariamente precisa mudar de condição de vida. E isso muitas vezes é verdade. Mas eu gosto de acreditar que a gente se move não só pela dor, que a gente também se move pelas coisas que a gente acredita e pelas coisas que a gente sonha. E existem muitos tipos de pessoa nesse mundo. Eu não gosto muito de definir as pessoas como tipo, os alemães são frios, os brasileiros são amigáveis, porque eu acho que isso vai muito mais de caráter e personalidade da pessoa do que realmente de uma nacionalidade em si. E eu acredito, porque eu me considero também uma pessoa desse grupo, uma pessoa que não consegue ficar no mesmo lugar. E isso pode ser visto por algumas pessoas como uma pessoa instável, como uma pessoa que não constrói coisas duradouras, mas eu acho que depende também muito de como você conduz isso. E por ser essa pessoa que busca sempre movimento e construção e usar minha criatividade para fazer alguma coisa útil, eu escolhi mudar de país. Tem algumas outras questões junto, pessoais, mas eu tenho uma família que me ama, eu tenho o suporte emocional deles, inclusive para as minhas escolhas. Eu não abandonei ninguém. Quando a gente vai para um país também com essa ideia de tipo, agora vai dar tudo certo, a minha vida vai mudar, as coisas vão ser diferentes. A gente tá se movendo pelos motivos errados. Sim, sua vida vai mudar, mas muitas vezes porque a gente precisa sair dessa zona de conforto que a gente criou para mexer em coisas que a gente podia mexer mesmo no lugar onde a gente tá. Então, uma das coisas que eu aprendi mudando 26 vezes nos últimos 16 anos de casa foi que as principais mudanças que eu preciso fazer na minha vida não dependem de onde eu tô ou do que eu sou, mas sim do que eu faço e das escolhas que eu tenho e de quem eu escolho ser a partir disso. Desde que a gente precisa começar a mudar a gente. Às vezes mudar de lugar ajuda a recomeçar. Eu era uma pessoa extremamente tímida quando eu vim pela primeira vez para a Alemanha e eu tinha 16, 17 anos. E eu vi ali uma oportunidade de eu começar a ser uma outra pessoa. Tinha muitas coisas em mim que eu fazia, que eu não gostava. E coisas que eu queria ser, que eu não tinha coragem de ser.
inclusive de ser um pouco menos menininha e impor um pouco mais o que eu pensava e o que eu acreditava. E aí veio o meu intercâmbio e eu me vi numa situação onde eu sou nova, num lugar onde ninguém me conhece, ninguém sabe do meu passado, e eu posso simplesmente recomeçar. E isso pode ajudar muita gente, muitas pessoas. Só que só isso não é o suficiente se você não está disposto a mudar de verdade, se você não está disposto a trabalhar quem você é, se você não está disposto todo dia a se acolher quando você está tendo um dia difícil. E vão ter muitos dias difíceis quando você escolhe mudar de país. E aí vem o tema principal desse vídeo, que são os erros. E são os erros, a forma como a gente lida com erros na nossa vida, também isso se passa para o aprendizado de uma língua. Quando a gente não tem tolerância a errar, a tendência é, eu falo tudo errado, ou uma situação que você falou alguma coisa errada e você ficou constrangido e você para de tentar falar com as pessoas. Ou num relacionamento, se você faz alguma mancada, se você esquece alguma coisa, ou se esquece o aniversário do seu parceiro, pode acontecer também, né? E se isso vira uma briga, por exemplo, isso é simplesmente um erro. E esse erro, ele vai te trazer uma reflexão. Ou você fica com vergonha, ou você se afasta, ou você pode simplesmente assumir que você errou e aprender com ele. E quanto menos tempo a gente demora nesse lugar da vergonha e da humilhação, mais tempo a gente tem depois para continuar vivendo a nossa vida. E quanto mais rápido a gente passa por isso e fala, beleza, errei, deixa quieto, vou seguir em frente, vou continuar fazendo minhas coisas e crescendo e evoluindo, mais tolerância a gente tem a errar. E mais tolerância a gente tem com o erro do outro. São coisas que eu desenvolvi ao longo do tempo e que me tornaram uma professora melhor, mas que me tornaram, sobretudo, uma pessoa melhor pra mim, na minha própria vida. Porque, gente, a gente sempre vai errar. A gente sempre vai fazer uma merda ou outra na vida e não tem como sair disso. Então, se você tá num lugar que você tá incomodado, se mexa. E se mexa com a consciência de que isso vai gerar gente incomodada com você, gente com inveja de você, você fazendo umas cagadas, mas também vai te trazer pessoas novas na sua vida, novas formas de viver e de pensar. Provavelmente muito perrengue, mas também muitas conquistas e muitas experiências para te deixar feliz. Quando a gente não tá feliz onde a gente tá, a gente precisa se mexer. E é só nesse movimento, e muitas vezes é um movimento muito dolorido no começo, que a gente realmente começa a se curar de várias coisas que estavam meio que em aberto na nossa vida. Estou eu aqui começando um hobby novo e cuidando da minha vida, e a gente acha que precisa ter um plano e precisa dar tudo certo. E não precisa. Na verdade, às vezes o nosso caminho começa a dar certo quando dá primeiro tudo errado, né? E se a gente não se expõe para os erros, a gente não aprende, a gente não evolui e a gente acaba não saindo do lugar. A vida é feita pra errar, né? A vida é feita pra errar de verdade. Esse foi o primeiro vlog. Eu espero que vocês tenham gostado do Jardim Botânico. Berlim é simplesmente a cidade mais fofa que eu já morei, em muitos sentidos. Olha essa paz e esse silêncio dentro de uma cidade grande de mais de 3 milhões de habitantes. Que loucura, né? Tschüss. Bis zum nächsten Mal.